Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, pela tua graça sobre nós, a tua bênção. E por esse momento onde nós podemos estar diante do Senhor para desfrutar da tua presença, ouvir a tua voz, nos alimentar, Senhor, com a tua palavra, nos alegrar no Senhor, nos consolarmos no Senhor, sermos exortados, disciplinados pela tua palavra. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por Cristo, pelo nosso mediador, pelo nosso intercessor, por aquele que advoga a nossa causa diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por ele, em nome de Jesus. Somos-te gratos, pedimos a tua bênção sobre a nossa administração, abre os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós venhamos a desfrutar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Abre a sua Bíblia no Salmo 41. Nós vamos ler os versos 4 a verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Eu disse, compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração, ao sair, é disso que fala. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando. Pensam o pior a respeito de mim, dizendo, foi uma peste que deu nele, e caiu de cama, e não vai se levantar mais. Até meu inimigo, meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse é um salmo de Davi, é um salmo aqui de súplica, é um salmo de restauração, é um salmo ao Senhor de socorro, né? Por uma situação espiritual, a gente viu logo aqui no começo, porque pequei contra ti, e também pedindo socorro pela sua saúde física, ele estava enfermo. Né? E no contexto do Salmo, a consequência da sua enfermidade foi por causa do seu pecado. Isso aqui, o Salmo está pontuando isso aqui. Mas nem sempre as nossas enfermidades que nós sofremos, elas são consequências do nosso pecado. No contexto aqui do texto, não. A consequência aqui da situação de Davi, sua situação física, espiritual e emocional eram consequências do pecado dele. É tanto que ele pede a Deus que Deus se compadeça dele. Nessa situação aqui do verso 4 aqui, já há uma disposição de Davi de arrependimento, de confissão de pecado, porque há o entendimento e a consciência de que ele pecou contra Deus, porque ele afirma, porque pequei contra ti. O nosso tema de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a complexidade da vida humana e a graça de Deus sobre ela. A vida humana, ela é complexa e ainda mais complexa quando tentamos entendê-la fora da visão de Deus. Aí nós complicamos demais, porque nós caímos da antropologia, não é, social, e nós não vamos entender o sentido da vida, nem a razão da vida, nem aquilo que nós estamos passando, se nós só observarmos a nossa vida e se fizermos uma análise apenas pela antropologia social. O que é antropologia? Antropologia é o estudo do homem. Antropo, no grego, é homem. E logia é estudo. Então, a Bíblia nos chama para nós termos uma visão ou um entendimento do homem conforme a perspectiva bíblica. Qual é a visão que Deus dá do homem? Não é? Então, a nossa antropologia, ela deve ser antropologia bíblica, não é? Fundamentada na Escritura. Por quê? Porque a vida humana é complexa. E nós só vamos entender a razão e o sentido da vida e o contexto que nós estamos vivendo se nós observarmos, não é, a nossa vida pela ótica da Escritura. Aí vamos ter realmente uma leitura correta de quem nós somos. Não é? O livro de Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, não é, eles revelam essa complexidade da vida e, ao mesmo tempo, mostram a graça e a beleza da vida. Isso é muito interessante. Se nós pararmos para observarmos esses livros com mais calma, com mais atenção, nós vamos perceber isso.
né, como a vida humana ela é complexa e como mesmo nessa complexidade, por causa do pecado, Deus derrama sua graça, tornando a vida bonita. Isso é que é interessante, isso é a redenção de Deus, né, na sua restauração. Entender a vida é o desafio de toda a humanidade, de todo ser humano. Buscar sabedoria para compreendê-la é de suma importância. Contudo, a sabedoria popular e a sabedoria científica estão manchadas pelo pecado, então elas não vão trazer o entendimento real sobre o sentido e a razão da vida humana e nem explicar a sua complexidade. Não vai. Ela vai se limitar a muita coisa, mas não vai ampliar, não vai trazer, né, como as escrituras trazem, né, o sentido da vida e mostrando a vida em sua complexidade. E mesmo nessa complexidade, a Bíblia mostra que há redenção, há restauração, há conforto, há consolo em Deus, né? A vida humana só é realmente entendida sob a ótica de Deus. É o que nós vamos ver aqui no Salmo. Os Salmos, né, revelam, né, a complexidade da vida humana por meio da adoração, dos louvores, da gratidão, do grito de socorro e de angústia. Então, a gente começa a perceber, né, que a vida humana ela tem altos e baixos. Né? A gente está sempre assim. Né? Parece que é como uma canoa no mar de muita onda. Ela faz isso, né, o tempo todo. Ela sobe e desce, ela sobe e desce. Então, isso mostra, isso revela como nós somos complexos. Nós não temos uma estabilidade emocional e espiritual constante. Né? Basta uma enfermidade para nos derrubar. Né? Basta qualquer fato emotivo mais forte também que a gente fica extasiado, fica ansioso, fica perplexo. Não há uma normalidade nesses fatos. Por quê? Porque a nossa vida humana ela é complexa por causa do pecado. Nessa parte do Salmo, né, o salmista apresenta sua súplica a Deus por misericórdia e cura. O que é interessante aqui? Se nós observarmos do verso 1 ao verso 3, nós vemos aqui um homem misericordioso, que atende o necessitado, que se compadece dos outros, né, que se envolve com a dor do próximo, que tem compaixão. É muito interessante isso aqui. E já no verso 4, há uma ruptura, há uma quebra, é uma mudança drástica da realidade da própria pessoa. Não é? Uma hora ele está assim, outra hora ele está, né, assado. Né? Aqui, pelo contexto aqui. Né? É isso que nós vamos aqui observar isso aqui. Nessa seção do Salmo aqui, nesse texto do Salmo, do verso 4 ao verso 9 aqui, não Davi é um homem necessitado da misericórdia de Deus e da sua cura. Olha só, cura emocional e cura física, não é? E é uma consequência, há uma causa para isso aqui. Não é? Há uma causa para isso aqui. Não é? Ele diz no verso 4, compadece-te de mim, Senhor. Isso aqui é bem interessante. Davi pede a Deus por sua compaixão, por sua misericórdia, pelo seu favor generoso e imerecido. Por quê? Porque ele confessa, pequei contra ti, eu não mereço. Mas como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é compassivo, né, eu recorro ao Senhor. Olha só, irmãos, a gente quando chega nesse tipo de situação, se nós formos olhar, né, para um outro tipo, né, de socorro, nós vamos tornar mais complexo ainda, não é, a nossa situação. Porque nós não vamos encontrar alento. Nós não vamos encontrar uma cura, não é, uma restauração necessária para a nossa existência, nesse contexto aqui. Então, Davi, ele sabe quem ele deve recorrer. É interessante, olha só, o nome Senhor no texto aqui, olha só como está lá, está em letras maiúsculas. Isso aqui é fundamental nesse texto aqui. Por quê? Porque isso revela o nome próprio de Deus, e esse nome próprio de Deus foi revelado na aliança dele com o seu povo. E essa aliança traz para o povo uma relação de intimidade e de dependência de Deus. Não foi o povo que se aliançou com Deus, mas foi o inverso. Foi Deus que chamou o povo à sua aliança e se responsabilizou em cumprir essa aliança quando o povo recorresse a ele.
em arrependimento, ou com o coração contrito, ou em adoração, ou em louvor, ou em celebração, ou em contemplação. Eu devia se voltar para o seu povo. Então, Davi percebe isso, e ele recorre ao Senhor, compadece de mim, o Senhor da aliança, o Senhor que me chamou à sua aliança. Não é? Então, isso aponta para uma relação de intimidade entre Davi e Deus, né? Muito profunda. Então, o que é que Davi faz? O que é que Davi faz aqui? Davi começa a fazer uma leitura da sua vida, não pelos seus próprios olhos, mas pelos olhos das Escrituras. Isso aqui que é a antropologia que eu falei. Ele não recorre aqui ao contexto social. Não, eu estou assim porque eu sou homem do meio, a sociedade me transformou no que eu sou agora. Não, ele não está fazendo isso. Ele está aqui observando a sua existência, observando a sua condição de ser humano pelos olhos, pelas lentes de Deus. Não é? É muito interessante isso aqui. Então, ele recorre a Deus firmado no pacto da aliança com Deus. Ele necessita da compaixão de Deus, porque sua alma está profundamente enferma, profundamente doente, deprimida. Não é? O fato aqui, além da depressão dele aqui, por causa dos amigos que se foram todos, existe ainda o peso da enfermidade física, que traz debilidade à nossa existência. A gente sabe disso. Não é? A gente está vivendo num contexto agora de um contexto de muito alerta. Não é? Todo mundo assim se precavendo, se cuidando para que não cair nessa, não pegar esse vírus, porque sabe que ele traz uma debilidade muito forte. Não é? E quando o nosso físico também cai em debilidade, automaticamente o nosso espírito também vai sofrer com ele. Vai sofrer com ele. Mas Davi aqui está nessa situação aqui, não é? Ele está nessa situação, ele diz, sara a minha alma, compadece de mim. Agora, veja o que é que ele pede primeiro. Ele está doente, ele está de cama. Mas olha o foco dele aqui. Sara a minha alma. Olha só. Irmãos, isso aqui é extraordinário para mim e para você. Né? Isso aqui é um princípio aqui de relação com Deus, né? De trazer consolo e conforto à nossa vida. Maravilhoso. Porque Davi sabe que sua vida é complexa e ele precisa, não é, que a mão de Deus venha e o resgate da situação em que ele está vivendo. Davi aqui está em pecado. Ele quer consertar com Deus. Ele quer voltar à aliança com Deus. Ele quer voltar à comunhão com Deus. Ele sabe se isso não engrena, não é, tudo pode acontecer, mas não vai adiantar. Não vai satisfazer, não vai consolá-lo. Não é? Ele aqui, sara a minha alma, e vai dizer a razão, porque pequei contra o Senhor. Davi pede a restauração da sua alma. Volta a minha alma ao estado de comunhão com o Senhor, ao estado de saúde espiritual. Isso é importante para mim. Eu não posso viver nesse contexto, nesse mundo complexo, amaldiçoado pelo Senhor, ajuizado pelo Senhor, longe do Senhor. Isso vai tornar mais difícil, mais doloroso. Isso vai tornar mais doentio para mim, mais pesado a minha vivência. Pequei contra ti. Aqui está, irmãos, a razão central do estado de Davi. Essa situação do Davi aqui piorou mais, não é, a sua vida, não é? Houve um peso maior sobre ele, não é? Por quê, irmãos? Por quê? Porque nós não podemos viver longe da comunhão com Deus. Se essa comunhão é quebrada, nós sabemos disso. Tudo ao nosso redor começa a dar errado. Tudo começa a dar errado. Não é? Muitas vezes a gente peca, esquece, e às vezes a gente não tem muita noção do que aconteceu, e as coisas começam a dar errado. Não é? É o momento de você parar, refletir e ver, não é, o porquê disso. Isso é muito comum entre o cristão. Ora, Senhor, o que é que está acontecendo? Por que está dando errado? Eu pequei contra o Senhor? Olha só, essa é a primeira pergunta. Se o coração não nos acusa, é porque Deus está tratando a nossa alma, de alguma forma.
Mas se o nosso coração nos acusa, é o momento de nós pararmos, confessarmos nossos pecados, né, reatarmos a nossa comunhão com Deus e seguirmos adiante. Todo pecado, irmãos, é cometido contra Deus, todo ele, seja qual for. Ele faz a conexão entre o que ele está vivendo e o seu pecado. Isso aqui na situação de Davi. Ele faz essa conexão aqui clara, objetiva, não é? Ele faz isso aqui. Ele tem claramente o entendimento das consequências do seu pecado contra Deus. O que aconteceu? A enfermidade da alma e a enfermidade física. Esse que aconteceu aqui. Uma consequência aqui da outra. Ele confessa: pequei contra ti, e recorre às misericórdias de Deus, pois a de seus inimigos ele não teria. A gente vê isso no verso 5 até o verso 9. A gente vê aqui que os amigos dele, nenhum deles teve compaixão, misericórdia sobre ele. Ele está aqui isolado, completamente isolado. Só Deus é que vem em seu socorro. Só Deus é que vem em seu socorro. Devemos observar nesse contexto a complexidade da vida humana e o quanto o pecado torna a nossa vida ainda mais complexa, mais difícil, mais pesada, mais dolorosa, mais sem graça, mais sem brilho, sem alegria nos olhos. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. E o que é que muda isso? A graça e a misericórdia de Deus. Porque Deus não deseja, irmãos, que nós continuemos vivendo, na condição de pecado. Isso que acontece aqui no contexto de Davi, esse aperto de Deus aqui, através da enfermidade, através do ataque dos seus inimigos, através da traição dos seus inimigos, tudo isso era levando Davi para o quê? Para o arrependimento, para o conserto com ele. E assim Deus faz conosco. Deus vai aprumando a nossa vida. Lembra do Salmo 23? A tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante pensar sobre isso, por quê? Como é que uma vara e um cajado consolam? A gente fica assim, sem entender isso aqui. E, geralmente o consolo, vem através do conforto, de um abraço, de um afago, de boas palavras, de palavras de incentivo, de palavras de levar a carga um dos outros. A gente entende conforto dessa forma. Só que o conforto de Deus, quando ele está lá exposto no Salmo 23, é diferente. É diferente. Porque a ovelha é um animal que não vê direito, não tem um bom faro, não tem uma boa audição, e não sabe se defender. Então, ela vai precisar de um pastor para estar o quê? Justamente ao redor dela, suprindo essas necessidades. Quando uma ovelha se desvia, ela precisa do cajado para botar no pescoço e trazer de volta. Por quê? Porque geralmente as ovelhas têm pescoço duro. E a gente sabe disso, porque assim é o nosso. O cajado é para isso, para você botar no pescoço, não deixar que o pescoço, para que ela não mais se desvie e volte para o prumo. E o que é a vara? A vara é para dar uma catucada nela, para condicionar. Se você sair, você vai levar outra varada. Então ela vai condicionar, então ela não vai sair mais do prumo. Olha só, a vara aqui é a palavra de Deus, e o cajado são as circunstâncias nos trazendo para o seu prumo, Então, é isso aqui que nós devemos observar, Também devemos observar que só a graça e a misericórdia de Deus podem restaurar a vida humana. Irmãos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que trazer sempre no coração. Somente, irmãos, só e somente assim não existe mais nada. Quem restaura a nossa vida não é algo que vem de fora, presentes, viagens, planejamentos, mudar de casa, de cidade, mudar de país. Não, isso é uma mudança física. Mas a mudança que nós precisamos é a mudança do nosso coração. E isso só a graça de Deus faz isso conosco. Só e somente se. Só e somente se. Nós carecemos disso. Nós carecemos de entender que a nossa vida é complexa, que o pecado, nós ainda somos pecadores, por isso também nós temos esse contexto, é muito difícil de vida, de vivência, porque nós pecamos, e nós temos que entender que
nós estamos em aliança com Deus e que Jesus Cristo, ele é, não é? Ele é, não é? O nosso advogado, o nosso mediador, assim como o Deus aqui da aliança era o Deus de Davi, o seu resgatador, o seu restaurador, né? Nós temos agora Jesus Cristo, né? Que tem esse papel, né? 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2, é muito interessante isso aqui. Isso vai também mostrar, né, que não só Davi vive dessa forma, né? Tem essa complexidade. A igreja também tem esse contexto, não é? João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Olha só, não pequem. Não pequem, porque a própria palavra diz isso. Mas, se alguém pecar, então aqui há a possibilidade, por causa da nossa natureza caída ainda, não é plenamente restaurada, né? Ele continua, João. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Então veja aqui que aqui é o consolo, o nosso conforto. O nosso conforto, o nosso conforto. Jesus Cristo, assim como Davi, né, está aqui no contexto do Salmo. Davi recorre a Deus, ao Deus do pacto. Nós devemos recorrer a Jesus, nosso advogado e sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus é o nosso mediador, nosso Salvador e nosso Redentor. Nesse contexto, ele nos traz alegria e consolo e o conforto da restauração da nossa comunhão com Deus quando nós pecamos. No verso 4, Davi faz a súplica por causa do seu pecado. No verso 5, não é? Ele suplica por causa dos seus inimigos. Olha o que o verso diz. Os meus inimigos falam mal de mim. Olha só. Quando é que ele vai morrer e ser esquecido? Isso aqui é que falavam mal dele. Olha o verso 6. Ele diz: se algum deles vem me visitar, diz coisas vãs quando vão embora. Então veja bem aqui esse contexto aqui. Isso aqui também é muito interessante para a nossa aplicação dentro do contexto da igreja, né? Onde há muitos conflitos, né? E a gente acaba sempre, ou de uma forma ou de outra, né? A gente fala mal do irmão, a gente traz uma palavra que não deveria, a gente faz uma interpretação que não deveria, a gente julga de forma errada, incoerente, além das fofocas, né? Então, vocês estão vendo que como é complexa, né? A vida e a convivência, né? A razão dos inimigos de Davi diante da sua enfermidade, né? É muito triste a reação dos inimigos deles. É de calúnia, mentira, murmuração, acusação, né, maus pensamentos. Né? Eles estavam esperando a morte de Davi. Não só esperando, mas também estavam desejando a sua morte. Olha o verso 6, diz o texto. Se algum Deus vem me visitar, diz coisas vãs, amontoando maldades no coração. Ao sair, é disso que eles falam. Né? De quê? Né, dessas maldades do coração. Né? E qual era a maldade aqui? Que ele morra, que ele seja esquecido. Não é? Como está aqui no verso 5 aqui. Como é que se esquece de alguém? Ela morrendo, desaparecendo. O verso 6, né, revela essa realidade extrema de maldade. Extrema de maldade. Quando essas pessoas visitam Davi, a intenção delas era bisbilhotar sobre a situação de Davi, e levantar boatos e espalhar falsos rumores a respeito da sua vida. Mas, irmãos, isso aqui é muito sério, né, dentro do nosso contexto aqui. Isso aqui eram pessoas íntimas de Davi, do seu reino, né, os seus ministros, os seus secretários, os seus adjuntos, não é? Era o corpo real, não é, que o cercava ali. Não é? E é interessante isso, que a gente começa a pensar aqui na figura da igreja, dentro da igreja, e muitas vezes nós somos ou participamos, ou fazemos, ou somos alvo, né, dessas intrigas, né, desnecessárias. Né? É interessante que no nosso contexto de hoje,
né, essa situação toda política aí, né, está trazendo muita polarização nas igrejas. Quem é a favor e quem é contra, né, é do presidente. E isso dentro das igrejas tem, irmãos, isso é hoje, plena pandemia. Igrejas estão rachando, estão se dividindo por causa disso. Mesmo na interação pela mídia. Imagina só. É muito triste essa realidade. Por quê? Porque o contexto é de pecado mesmo. Qual é o pecado? O pecado da não comunhão com os irmãos, do amor ao próximo, do amor ao irmão e da obediência a Deus. Né? Honrar uns aos outros, respeitar uns aos outros. Né? E o que é que está acontecendo? Essa briga política entrou na igreja e está rachando as igrejas. Irmãos entregados de irmãos, pastores sendo mandados embora. Está, assim, uma realidade muito triste em nosso contexto hoje. Não é? Irmãos que falam mal dos irmãos porque pensam diferente, porque têm tendências diferentes, não é? Devemos ter cautela com relação a isso. Não é? Isso aqui é um ensino bíblico para mim e para você. Não é? Devemos respeitar as pessoas em seus limites, nas suas posições, não é? E conviver com ela, amando, porque são nossos irmãos em Cristo. Isso é o fundamento da nossa unidade, da nossa fé. Pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. Cristo morreu por mim e morreu por ele. E sigamos aqui. Aqui é o contexto, os irmãos saíram falando mal de Davi. Seus inimigos esperavam, torciam para que sua doença fosse fatal e que o lugar, não é, da sua morte fosse a sua própria cama. Olha o verso 7 que ele diz aqui. Todos os que me odeiam se reúnem e ficam cochichando, aqui é fofocando mesmo. Não é? Pensam pior a respeito de mim, dizendo: foi uma peste que deu nele, e caiu de cama e não vai se levantar mais. Olha só. Devemos ter muito cuidado, irmãos, quando os nossos irmãos caem em enfermidade. Aqui a gente vai trazer aqui à luz o livro de Jó e os seus amigos, que acusaram Jó de um monte de coisa que ele não tinha feito. A doença de Jó não era por causa do pecado de Jó, mas era Deus tratando com Jó, chamando Jó para uma intimidade mais profunda com ele. Jó, no final do seu livro, vai dizer isso. Vai dizer, e Deus, no começo do livro, dá o seu testemunho de Jó, homem justo e íntegro sobre essa terra. Então, muitas vezes às vezes a gente fala dos irmãos sem muito entendimento a respeito do contexto e não falam coisas boas. A gente vai pela aparência. A gente não tem assim o cuidado de observar com mais clareza o que está acontecendo para ter uma realidade dos fatos. E daí sim, você tem um julgamento justo. E o seu julgamento nunca deve ser sem misericórdia, sem graça e sem oração. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Porque nós somos irmãos, temos a mesma natureza. Uma hora é com ele, uma hora pode ser comigo. O ápice da sua dor está no verso 9. Pois do lugar aonde deveria sair misericórdia e compaixão, vem uma profunda e dolorosa traição. Olha o que diz o verso 9. Até meu inimigo íntimo, meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só, ele fala aqui de amigo de intimidade, de confiança, de partir o pão com ele. Olha só, 3 coisas aqui fundamentais, não é, numa amizade: confiança, intimidade e compartilhar as coisas. Olha só. Meu amigo íntimo, eu confiava nele. Ele conhece todo o meu coração. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele sabe os meus defeitos. Olha só, irmãos, né? Se somos amigos de alguém, temos que ter fidelidade e respeito a essa amizade em nome de Jesus Cristo. E não sair falando das fraquezas, das coisas podres dos nossos amigos, né? Não. Devemos preservar
não é, os nossos amigos, as nossas amizades com muito zelo, com muito carinho, porque irmãos, todos nós somos frágeis, ninguém é perfeito, ninguém é super espiritual, todo mundo tem fragilidade, tem pecado, tem defeito, tem carrapicho. E a amizade serve para quê? Não é? Serve para ajudar a caminhar, a compartilhar, a dividir, a levar a carga um do outro diante de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui Davi está sofrendo por causa disso. Porque aquela pessoa que levava com ele aparentemente as suas cargas, que conhecia das suas fragilidades, dos seus defeitos, que conhecia o seu pecado, não é? Levantou com ele o calcanhar, não é? Expôs, não é? E não só isso, levantar o calcanhar é ter uma atitude muito violenta, não é? Contra ele, né? Comia do meu pão, olha só, sabia os meus segredos, as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas lutas e desejos. Ele conhecia tudo isso. Eu comunguei, eu compartilhei com ele. Levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui é traição mesmo, irmãos. Traição. Não é? Como isso também é perigoso na igreja. Quando nós fazemos nossas amizades e nós não sabemos, né, conduzi-la, nós não sabemos respeitar, né, nós acabamos traindo, né, os irmãos, falando dos irmãos para outras pessoas. Quando você fala coisas boas, ótimo, elogie as virtudes, mas as coisas que não são tão virtuosas, guarde para si. Né? Não espalhe isso não, né? Não faça isso não é? E porque isso vai destruir, isso destrói uma igreja. Destrói uma igreja. Fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal dos diáconos, fala mal um dos outros, não é? Isso não é saudável. Não foi para isso que Cristo nos chamou e nos vocacionou e nos chamou ao seu corpo e nos colocou em comunhão uns com os outros, não é? Esse amigo íntimo de Davi repudiou toda a graça da amizade, dos laços de intimidade e uniu seus inimigos declarados de Davi. Esses que estão aqui nos versos 5, 6 e 7. E no verso 8. Dê ouvido às outras vozes, não é? O verso 9. É interessante isso aqui. Jesus aplica a si este verso. Olha que coisa interessante. João, capítulo 13, verso 18. Né? Jesus faz isso. Né? O contexto aqui desse verso, né, tá no Evangelho de João, é impactante. É impactante. Olha o contexto aqui quando Jesus diz isso. Jesus sabe que sua hora chegou. Ele sabe disso. Né? Ele amou os seus discípulos até o fim. Judas está aí no meio. Judas está aí. Né? Lavou os pés dos seus discípulos, inclusive lavou os pés de Judas. Jesus dá o exemplo de humildade, não é? E ele compartilha com os outros a traição de Judas. Olha só, irmãos. Né? Aí ele vai dizer em João 13, 18, né? Ele revela a profunda dor de Jesus pela traição de Judas e conviveu com ele, participando da sua intimidade e desfrutando das suas bênçãos. Evangelho de João, capítulo 13, versos 18. Né? É algo assim chocante. É tanto que esse mesmo verso aqui do Salmo, né, ele é transportado para lá. Né? Jesus, a dor de Cristo com a traição, não é, com a traição de Judas. Versos 13, 18. Ele diz assim: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só. A dor de Davi aqui, né, é interessante que a gente pode até fazer uma similaridade aqui com a dor de Cristo, né, por essa traição. Né, conviveu, comeu, compartilhou, se recostou em Jesus Cristo, né, usufruiu de toda a sua graça, toda a sua misericórdia,
né? E aí chega a essa condição. Irmãos, nós também não somos diferentes de Judas. Não somos. Vamos chegar lá. É interessante que no contexto de João, né, caminhando para o final, quando Jesus vai ser crucificado e é crucificado, ele lá em João 19, Jesus é crucificado, pagando o preço do pecado da traição de todos nós. Nós quebramos a sua lei, traímos o Senhor, para que todo aquele que o trai seja perdoado e restaurado a comunhão com ele. Olha só, Jesus sofreu a traição para o quê? Para perdoar, a nossa traição. Irmão, isso aqui é fantástico demais. Isso aqui é algo assim. Davi não tinha esse poder de fazer isso aqui. Ele não tinha como fazer isso. Ele não tinha ele não tinha condições como humano que ele era, pecador como ele era, de absorver a traição, morrer por essa traição, para poder perdoar a traição, que ele levou sobre si. Só Jesus Cristo, irmãos, só Jesus Cristo, ele tem esse poder, de perdoar os seus traidores, como nós, como eu e como você. A pergunta que fica aqui é: quando é que traímos Jesus Cristo? Quando é que nós traímos Jesus? Para responder essa pergunta, de uma forma mais objetiva, nós devemos olhar para os 10 mandamentos. Todas as vezes que quebramos um deles, somos traidores. Traição é a quebra da fidelidade prometida. A palavra traição quer dizer isso. Nós estamos em aliança com Cristo. Quando nós quebramos um dos seus mandamentos, nós quebramos o quê? A nossa fidelidade prometida a Ele, na aliança que Ele fez conosco. Então, irmãos, nós precisamos de um advogado todo o tempo, porque nós quebramos quase consequentemente, instantaneamente, quase todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Palavras, pensamentos, ações. Está vendo como a nossa vida é complexa? E se não for a graça de Deus, a gente não consegue rir nem se alegrar na beleza da santidade do Senhor revelada a nós, na sua criação. Nós não vamos contemplar e desfrutar de tudo isso. Você percebe a importância da mediação de Cristo, para que mesmo nesse contexto, nessa complexidade trazida pelo pecado, nós tenhamos consolo, conforto e graça e nos alegremos no Senhor. É isso, irmãos. Essa é a chave, da beleza da vida. Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso advogado, é o nosso consolador, é o nosso restaurador todo o tempo. A nossa mediação é intensa, é intensa e constante com Ele, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Quando quebramos qualquer mandamento de Deus, quebramos nossa fidelidade prometida a Ele. Nós te amamos, nós cremos no Senhor. Mas Deus, irmão, sendo rico em misericórdia e graça, nos dá seu Filho para ser sacrificado no lugar dos traidores. Olha só que coisa linda, irmãos. Que honestamente e sinceramente se arrependem da sua traição, do seu pecado. É o que Davi está fazendo aqui. A complexidade da vida e a graça de Deus sendo derramada abundantemente sobre ele. A gente vai ver aqui no final do Salmo, no verso 13, bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade, amém, amém. Veja que o contexto aqui dele aqui mudou completamente, a sua fisionomia mudou, o seu coração mudou. Bendito Deus de Israel. Ele começa a bendizer a Deus. No contexto do Salmo, Davi sofreu a traição do seu filho Absalão. Absalão morreu sem provar o perdão do seu pai. E Davi sofreu a dor de não ter a oportunidade de ter perdoado Absalão. Só que conosco é diferente. Temos a Cristo. Temos a Cristo, irmãos. Nosso advogado que nos perdoa. Concluindo nossa exposição de hoje à noite. A vida é complexa. E se torna mais complexa quando vivemos fora dos
propósitos de Deus em Cristo. Deus nos chama a viver fundamentados em sua sabedoria que está exposta em sua palavra. Como cristãos fiéis, não podemos olhar o mundo pelas lentes do mundo. Temos que olhar o mundo pelas lentes de Deus e Cristo. Não podemos interpretar a nossa vida, irmãos, pelos olhos da antropologia e da sociologia. Nós vamos quebrar a cara. Temos que interpretar a nossa vida pelos olhos de Deus. Pela visão bíblica do Senhor, quando Ele revela o que é o homem e a sua restauração sobre ele. Aí traz esperança, traz conforto e traz consolo e alegria de viver. Algumas aplicações para a nossa vida, irmãos. Leia as Escrituras. Não pare de ler as Escrituras. Leia as Escrituras. Leia. Medite nelas. Se deleite nelas. 2. Ore sempre a Deus. Confesse seus pecados. Peça perdão e sempre perdoe. Assim vamos viver melhor. 3. Ore pelo rei. Honre o rei. Ore por todos aqueles investidos de autoridade. Ore pelos seus inimigos. Faça isso, porque isso é agradável a Deus. E 4, para nós encerrarmos. Faça a leitura da sua vida e do mundo que lhe cerca, usando os óculos de Deus, usando os óculos de Jesus Cristo. Assim, a vida será menos complicada e mais bela. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nos fortaleça. Que nos dê, irmãos, a alegria de viver nesse contexto, esperando ansiosamente, uma ansiedade saudável, a sua volta, para nos alegrarmos plenamente na sua pessoa. Deus nos abençoe e tenha uma boa semana. Vamos orar ao Senhor? Nessa oração, eu queria pedir para a dona Lúcia, ela está aqui, está acamada agora, está com Suzana aqui, né? Nós orarmos por ela, pedimos para que ela, pedimos a Deus pela vida dela. E também vou orar pelos irmãos, né, que estão conosco hoje, né, a dona Alice, a Gisele, o Vitor, o Rafael, a Rosângela, e o Elismar, a Marlene, Adriano, Rafael Moreira, Claudiária, a Janine também, a Tânia. Irmãos, que bom que vocês estejam aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça e bondade sobre nós. Nesse tempo que nós estamos passando, Senhor, nós precisamos disso mesmo, do teu conforto, do teu consolo. E também de percebermos que a vida, Senhor, é bonita aos teus olhos. E que o Senhor compartilha conosco essa beleza da vida, Senhor. E nos dá a graça de vivê-la. Viver a vida com alegria, Senhor. Esperançados no Senhor. Eu peço por cada irmão, eu peço pela igreja que o Senhor nos abençoe com essa esperança, com essa alegria, com esse consolo, irmão. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, nos fortalece, nos consola, nos conforta. Para que vivamos, Senhor, dias agradáveis em Tua presença, na Tua esperança, no Teu consolo. Que possamos fazer a leitura correta de quem somos, do mundo que nos cerca, pelos Teus olhos, pela Tua palavra, Senhor, e temos esperança, porque ela nos dá esperança. A Bíblia é o livro da esperança, da Tua redenção para o Teu povo. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, dona Lúcia, restaura a sua saúde, fortalece a sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também os enfermos da nossa igreja, abençoa aqueles irmãos que não estão podendo assistir nossos cultos, nos dá a graça, Senhor, e abrimos a igreja domingo que vem, né? Nos abençoa, Senhor. Em nome de Cristo, amém. Irmão, Deus abençoe.